Bom, está nós então agora o professor de física, o Calão, que vai resolver aqui as questões 63, 69, 78 e 79. Vai ser a sua, Calão. Vamos nessa. Olá, de novo, boa noite. Bom, antes de fazer esses programas, um pequeno comentário. A prova de física foi extremamente uma prova simples, onde as provas exigiram algum pequeno conhecimento para aplicação de fórmulas. O único cuidado que deveria ser tomado, um grande cuidado, é com as unidades de medida. Veja, por exemplo, a questão de número 73, onde ele fala sobre uma prova de longa distância, uma maratona, um atleta que move com velocidade constante. Então ele diz assim, que no primeiro ponto, que seria um ponto marcado como 20 km, ele passou por esse ponto e 40 minutos depois ele passou por um próximo ponto localizado no ponto chamado 34 km. Ou seja, do 20 a 34, ele andou então 14 km, levando 40 minutos. E ele pergunta qual é a velocidade. A velocidade, você tem que tomar um cuidado, porque a distância está dada em quilômetros e esse tempo está dado em minutos, onde você deve dividir minutos por 60 para que possa ser convertido em horas, e aí ao substituir então a velocidade, espaço sobre o tempo, você consegue chegar à conclusão que seria a letra E, 21 km por hora. A próxima questão, que é a questão de número 79, onde ele fala sobre uma pequena brincadeira, onde ele coloca 3 cidadãos pega uma bolinha oca de plástico, mergulhando outro mergulha uma bola densa de borracha e outro mergulha também uma outra bola de isopor densa. E ele diz o seguinte, ao mergulhar as 3 bolinhas, compare o impulso sofrido pelas 3 bolinhas. Lembrando que o impulso é uma força que puxa quando você coloca uma bolinha dentro, inerte, num volume de um líquido qualquer, e o impulso seria a força que esse líquido faz elevando, no caso, essa bolinha até a superfície. Nesse caso, o impulso, a definição de impulso, tem que lembrar que ele é igual ao peso do volume de líquido deslocado. E como as 3 têm o mesmo tamanho, e como as 3 têm a mesma dimensão, o impulso das 3 são iguais, e a resposta correta seria então letra C, o impulso das 3 esferas são extremamente iguais. A próxima questão, que é a questão de número 88, ele coloca uma pequena figura e ele diz o seguinte. Ele diz que está montada uma estrutura metálica, e ele pergunta sobre os objetos que estão refletidos nessa estrutura metálica. Lembrando que uma esfera como essa, onde ela é colocada, você está olhando do lado de fora da esfera, você pode ser comparado com um espelho convexo. O espelho convexo só tem um tipo de formação da imagem, onde a imagem ela é formada menor, que seria atrás, no caso, atrás desse espelho, e lembrando que a gente costuma chamar, no caso do espelho, a imagem formada atrás do espelho de virtual. Então a imagem formada por ali seria virtual, formando atrás da superfície espelhada da esfera, que seria a resposta correta, letra D. E a última questão, finalizando, uma questão sobre eletricidade. A única coisa que você precisaria saber aqui seriam algumas pequenas equações e uma análise sobre elas, não precisaria de contas nenhuma. Então ele coloca um anúncio sobre um técnico em eletrônica, precisando de um técnico em eletrônica, e ele diz o seguinte: na entrevista, o candidato se submeteu a um teste dizendo as afirmativas se eram verdadeiras ou falsas. A primeira ele fala assim: quanto maior for a área da seção transversal reta de um fio condutor, melhor condutor será esse fio se forem mantidas as demais características. Lembrando que o fio condutor, ele é condutor devido às características, devido à resistitividade ρL sobre a área A, e quanto maior A, menor vai ser resistência. Quanto menor vai ser resistência, maior a passagem de corrente elétrica, então é verdadeiro primeiro item. O segundo ele diz: quanto maior for a resistência elétrica do resistor do chuveiro, maior será a potência dissipada por ele sobre uma mesma tensão. Lembrando que para a tensão constante, a potência é inversamente proporcional à resistência, então quanto maior a resistência, menor vai ser a potência. E a terceira, então é falso, o segundo item. E o terceiro e último item, ele diz assim: mantida constante a resistência elétrica de um condutor, quanto maior for a diferença de potencial aplicada sobre ele, maior será a corrente elétrica que o atravessa. Lembrando que isso daí, essa resposta seria dada utilizando a equação da lei de Ohm, não simplesmente corrente seria a tensão sobre a resistência. Então, isso é verdadeiro: quanto maior a tensão, maior a corrente, onde a resposta correta seria de letra C. Espero do fundo do coração que todos os estudantes tenham saído da melhor forma possível, onde era uma prova que não exigia grandes cálculos pesados, e sim um pouco de conhecimento e um pouco de atenção. Muito obrigado e boa sorte a todos. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, Calão. Bom, pessoal, esse é o perfil. Deu para você ver que essa é a nossa equipe de professores, né? Gente, tem muito mais outros professores que estão dando aula. Tá faltando água, tá faltando Renacom, tá faltando uma galera. Não esqueça também de vir nos visitar. Nós contas aí, depois ter a oportunidade de conhecer o Infusbest, de conhecer o nosso trabalho.
conhecer, por exemplo, que é o nosso Boletim Mundo, um jornal aí, um trato de atualidade, assim como a nossa revista Atualiza, que está na editora Ética. Não podemos esquecer também do portal de informações vestibulares de todo o país, fazendo informações vestibulares, classificação, realização da prova, tudo sobre os vestibulares que vai rolar aí no final do ano, por exemplo, no nosso país. Tem também o curso preparatório do Enem, também semana que vem, não esqueçam, semana que vem, então, também vamos estar aqui, realizando a resolução comentada aí da prova do Enem. Também temos vários simulados abertos, simulados do Enem, Universidade Federal do ABC, simulados do FUVEST, vários simulados aí, recém-realizados aí ao longo do ano. E também, não podemos esquecer, 120 horas de plantão de dúvida, certo? Não tem jeito, aqui a gente vai fazer você entrar no cursinho e vai entrar numa boa faculdade, ingressar em uma boa faculdade. Bom, para fazer parte